Camboja, um país do Sudeste Asiático que, a partir do século XIX, começou a passar por uma série de mudanças. Vamos saber um pouco mais sobre a história desse país? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! XIX, o Camboja era uma monarquia muito tradicional, uma monarquia de séculos. Ele é um país que teve vários confrontos com seus vizinhos, como por exemplo com o Myanmar, com o Sião, que é o antigo nome da Tailândia, e no começo do século XIX o Camboja começou a ficar um pouco mais enfraquecido em questões militares em comparação com seus países vizinhos. Então, com medo de uma derrota maior, com medo de uma dominação, o Camboja fez um tratado com a França no ano de 1836, em que a França auxiliaria militarmente o Camboja para ele ter essa sua manutenção diante dos outros países. Nesse período começou a acontecer um fenômeno que é o chamado imperialismo, que foi o momento em que os países da Europa começaram a se expandir pela África e pela Ásia, começaram a tomar muitos territórios, isso em função de tanto aumentar o mercado consumidor dos produtos industrializados da Europa, como também ter formas de você conseguir matéria-prima para impulsionar esse desenvolvimento industrial. E o que aconteceu com o Camboja foi basicamente isso. A França tinha muito interesse em fazer isso com o Camboja, e um outro interesse também, que é o de conseguir acesso à China através do rio Mekong, já que a China era um país que estava sendo controlado, que tinha muito do poder da Inglaterra tomando conta dos seus rumos. Então a França, querendo também abocanhar uma fatia do mercado chinês, das matérias-primas chinesas, acreditou que através do Camboja, através ali da Indochina, conseguiria acesso à China. Esse acordo funcionou bem até o ano de 1884, que foi o ano em que a China dominou de fato o Camboja. A monarquia cambojana acabou sendo deixada de lado e quem passou a controlar as rédeas do país foi a França. E a França usou justamente isso dentro desse contexto que a gente falou do imperialismo. O principal investimento da França com relação ao Camboja foi para a produção de borracha para as indústrias francesas. Então, o Camboja sofreu esse processo de se tornar uma parte dos interesses econômicos do imperialismo francês. E junto a isso ocorreu também um processo de industrialização, de início de formação de determinadas infraestruturas, como por exemplo a criação de ferrovias e de outras estruturas no Camboja. A monarquia cambojana não foi extinta, mas ela se tornou um mero detalhe, ela ficou escanteada. Quem realmente estava tomando controle do país, quem estava tomando as decisões, eram os franceses. Essa dominação durou até o ano de 1941, que foi quando ocorreu a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. A gente já comentou sobre essa invasão japonesa em outro vídeo do canal. Eu vou deixar o link aqui no card para quem tiver interesse. E nesse momento, então, houve uma interrupção desse predomínio francês sobre o Camboja. Houve resistência por parte dos cambojanos. Na verdade, o Japão dominou boa parte da Indochina, houve muita resistência, e com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, os países da Indochina começaram a declarar a sua independência. No Camboja surgiu a liderança do príncipe Sihanouk, que fazia parte da família real cambojana. Em 1945, ele declarou a independência do Camboja, ele queria retornar
com a monarquia nos moldes que eram antigamente, mas a França não entregou isso de mão beijada. Um país vizinho foi bastante importante para a série de eventos que veio acontecer no Sudeste Asiático, que foi o Vietnã. Durante a ocupação japonesa, o Ho Chi Minh surgiu como uma liderança, ele era líder dos comunistas do Vietnã e ele foi aliado dos Estados Unidos contra os japoneses. Só que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, começou então o conflito entre os comunistas do Vietnã contra os capitalistas. E isso então levou à Guerra da Indochina, que foi uma guerra que acabou arrastando o Camboja, digamos assim, porque boa parte dos eventos belicosos acabaram atravessando a sua fronteira. O ponto final para esse conflito ocorreu em 1954 com a Convenção de Genebra, onde foram estabelecidos os termos no que diz respeito ao destino dos países do Sudeste Asiático. E dessa conferência ficou definida oficialmente a independência do Camboja. E o príncipe Sihanouk foi justamente o novo chefe de Estado do país. O Sihanouk ele era uma figura que ele ficou no meio termo dentro daquela divisão que existia da Guerra Fria. Por um lado, ele não quis ser próximo aos países capitalistas, porque os países capitalistas representavam justamente aquele modelo de poderio que predominou no Camboja no século XIX. Por outro lado, ele também não quis se aproximar dos países comunistas, justamente por causa do Vietnã, que estava tendo uma guerra movida pelo Viet Minh, com a liderança do Ho Chi Minh, e havia o temor de que aquilo pudesse resvalar para o Camboja. Então o Sihanouk ele teve uma postura de neutralidade, ele não quis nem se aproximar do bloco capitalista, nem se aproximar do bloco socialista, ele ficou ali nesse meio termo. Enquanto isso, os conflitos no Vietnã continuaram e acabou ocorrendo a travessia de fronteiras. Muitos grupos de guerrilha dos comunistas do Vietnã acabaram atravessando a fronteira para o Camboja e começou a haver uma cobrança por parte dos países capitalistas, em especial dos Estados Unidos, para que o Sihanouk tomasse algum tipo de decisão com relação a esse movimento, porque estava havendo esses grupos comunistas se escondendo em território cambojano. E o Sihanouk tinha essa postura de não querer interferir. Ele até teve uma certa política, sim, de combater comunistas, mas ele não se posicionou firmemente ao lado dos Estados Unidos no que diz respeito ao Vietnã. Então isso foi algo que causou uma forte pressão internacional em cima dele. Isso tudo leva a um certo desgaste da figura do Sihanouk e ele começou a ser visto como alguém que não seria tão simpático aos interesses ocidentais, que ele pudesse até mesmo ser uma figura próxima aos socialistas. E isso acabou deflagrando uma crise institucional dentro do Camboja. No ano de 1970, o Sihanouk ele viajou para a China e nesse meio termo ocorreu um golpe de Estado. A monarquia foi derrubada e foi criado um novo governo agora sob o domínio dos militares. Quem se tornou o chefe de governo dessa ditadura foi o Lon Nol. O Lon Nol, ele era um militar, ele chegou ao poder, mas a crise institucional dentro do Camboja era enorme. Ele teve essa proximidade com os Estados Unidos, ele quis criar essa relação com esse país e com isso aconteceu algo muito problemático, porque os Estados Unidos começaram a bombardear regiões do interior do Camboja, regiões camponesas, para tentar encontrar esses grupos comunistas que estavam escondidos por lá. E isso acabou causando um desgaste cada vez maior para o governo do Camboja. E aos poucos isso foi aumentando, a insatisfação popular foi aumentando, os comunistas ganharam poder no Vietnã e com isso acabou ganhando força um grupo chamado Khmer Vermelho,
que era o grupo comunista do Camboja. E com esse desgaste todo, acabou que o governo do Lon Nol ele começou a perder força. Os comunistas começaram a crescer, a dominar mais o espaço, e no ano de 1975, as forças do Khmer Vermelho conseguiram invadir a capital do Camboja, Phnom Penh, e derrubar o governo. O Lon Nol foi para o exílio, todo o seu governo caiu, o Camboja se tornou um país comunista, com o Khmer Vermelho sendo o grupo responsável agora por esse novo governo. E a gente vai falar mais sobre o Khmer Vermelho e o comunismo do Camboja no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.